Olá, meus amigos, tudo bem? Mais uma vez aqui nesse bate-papo com vocês, falando sobre constelação sistêmica familiar, mas hoje eu quero fazer uma relação aí da constelação com a leitura corporal e o quanto isso está muito envolvido e o quanto é importante a leitura, a linguagem corporal, o que o corpo diz e o que o corpo expressa, e isso vai muito além das palavras. E também comentar a respeito de que muitas vezes as palavras acabam atrapalhando. Primeiro eu quero contar uma pesquisa que eu li, segundo José Ângelo Gaiarsa, que foi um psiquiatra e um especialista em psicoterapia corporal. E na época de 60 fizeram uma pesquisa que foi o seguinte: fizeram um vídeo, com várias pessoas, várias famílias almoçando, e filmaram e gravaram a conversa. Depois o que fizeram? Juntaram uma certa quantidade de terapeutas, não me lembro quantos agora, para analisar os vídeos, mas sem o áudio, só as imagens corporais, só os gestos, a expressão de cada um, mas não tinha o áudio. E depois, num outro dia, eles colocaram só os áudios, Esses terapeutas avaliaram os vídeos, só as expressões, e depois só os áudios. E aí foi muito interessante, porque isso, pensa, naquela época de 60, que praticamente não se falava em leitura corporal, não tinha especialista nisso, Hoje tem muito material, tem muitos livros, Eu trabalho também com leitura corporal, dou cursos de leitura corporal. Hoje a gente tem um vasto material aí, excelente, mesmo na própria internet se acha muita coisa, inclusive até aplicativos aí de celular sobre leitura corporal. Bom, que conclusão chegaram esses terapeutas após avaliarem e estudarem esses gestos corporais, a expressão e depois ouvindo os áudios? Chegou-se à seguinte conclusão, olha isso, hein? Que de 9 a cada 10 palavras se esconde o que a pessoa está sentindo. Então, de novo, de 9 a cada 10 palavras, elas são usadas para esconder o que a pessoa está sentindo. Aí não é à toa que hoje já se sabe, já se tem muitas pesquisas que dizem o seguinte, que 93% da nossa comunicação é corporal. Isso é muito fantástico, gente, muito profundo. E apenas 7% verbal. Olha o poder da expressão, o poder do corpo, o quanto o corpo fala. E quantas vezes não estamos atentos a isso, A gente acaba valorizando demais, se valoriza demais a fala. Ah, mas a pessoa falou isso, falou aquilo. Ok, as pessoas falam o que querem. Aliás, a palavra mentira, já vem de mente. A pessoa pensa para falar. Então, ela vai falar aquilo que ela quer. Ou seja, ela filtra. Antes de falar, ela vai filtrar. Ela pensa, opa, peraí, eu vou falar isso. Mas será que isso é a verdade? E tem algo fantástico, porque o corpo expressa e o corpo expressa a verdade. Antes da pessoa falar, o corpo já tem reações. E o que isso tem a ver com a constelação? Não só com a constelação, como a psicoterapia corporal, haitiana, que é uma linha que eu trabalho, e que eu sou apaixonado pela terapia corporal, exatamente por isso. Porque quando eu olho para o cliente na minha frente, para mim é muito mais importante como ele me fala, como ele me conta a história, do que exatamente o que. E o corpo revela muitas questões, Eu fico muito atento a como ele está me contando, ao tom de voz, a postura, aos gestos, se tem alegria, se não tem. Quantas vezes uma pessoa conta uma história totalmente triste, aquela história bem, cheia de angústia, uma história pesada, e ela conta com um sorriso, um leve sorrisinho discreto, conta com uma alegria, uma expressão alegre. E aí existe uma dupla mensagem, Ela está falando uma coisa como se estivesse sofrendo com aquilo, mas você olha a expressão, ela está feliz. E muitas vezes ao contrário também. A pessoa às vezes está contando uma coisa alegre, eu estou muito feliz, e a cabeça dizendo que não, Gestos discretos, eu estou tão feliz com isso, Um tom de voz mais baixo, a cabeça baixa, aquele olhar caído, e fala, gente, cadê a alegria? Será que está tão bom assim? Então começa a não fazer muito sentido. E aí eu já vou adiantando, o corpo não mente, o corpo sempre fala a verdade.
E isso é muito bacana, né? Quando a gente começa a compreender isso. Bom, na constelação sistêmica, por isso que eu associo muito a constelação com a psicoterapia corporal, porque as duas juntas, né, a leitura corporal, também juntas a constelação, ficam ferramentas valiosíssimas e que fortalecem esse trabalho. Por quê? Aliás, já o próprio Bertin Hellinger, que é o criador da constelação familiar, ele diz que as pessoas não devem falar muito. Aliás, quase não devem falar do tema específico, do que elas querem trabalhar e a partir daí observarem, deixa o sistema mostrar o que está acontecendo. E uma das coisas que o Bertin Hellinger questiona muito aqui, até de nós brasileiros, né, que ele fala que o brasileiro ele tem uma tendência a querer resolver. Então, às vezes, o constelador ele quer ficar resolvendo o problema e ele começa a falar demais, ou permite, né, que o cliente que está sendo constelado também fale demais. As pessoas adoram contar histórias. E muitas vezes a pessoa ela quer contar a história para se defender, né? Então ela quer contar, não, mas é desse jeito, daquele, e muitas vezes não é aquilo. Aliás, a maioria das vezes não é. Se fosse aquilo, ela já teria resolvido, ela não sabe. Quando a gente vai para uma constelação, eu vou olhar para o desconhecido. Que questões estão por trás do meu problema? Então é um olhar muito mais profundo. Não é o que eu sei, não é o que está no consciente. O que eu sei é ok, ou o que eu acho que é verdade. Eu vou falar o que é verdade dentro do meu referencial, dentro daquilo que eu estou vendo. E a constelação vai mostrar o que está por trás, algo muito mais profundo. Então é um lugar onde a pessoa deve vir, o que a gente chama de copo vazio, né? Venha vazia, experimente, né? Olhe, observe e aceite o que está acontecendo. E deixa isso ser internalizado por você. Deixa a alma compreender. Não é com a cabeça. Tem pessoas às vezes que querem ter um entendimento da constelação, algo racional. Ah, mas eu não entendi. Ah, mas então quer dizer que é isso, que é aquilo, e a questão sai da cabeça. Como o próprio Bertin Hellinger diz, ele fala, saiu da constelação, esqueça, não fique na cabeça. Quando ele quer dizer esqueça, não é ignorar o que aconteceu, não, muito pelo contrário, internalize. Outra coisa, por isso que quando acaba a constelação não se deve ficar falando, às vezes as pessoas querem ficar falando demais. Ok, vamos, né, uma pergunta ou outra sobre a técnica, a constelação, mas não sobre a história da pessoa. Deixa aquilo internalizar, deixa o processo ir acontecendo, interno. Quando a gente se abre e permite olhar esse desconhecido e deixar aquilo agir, e quando ficamos no silêncio, simplesmente sentindo, entrar no sentimento, essa ferramenta é poderosíssima e a gente vê que isso faz com que a força sistêmica vai fluir de uma forma muito mais profunda. Então é o sentir, algo que eu faço muito quando eu atendo, né, atendimentos individuais, quando eu estou atendendo o cliente, é comum, né, os clientes estão já muito acostumados, eu sempre pergunto, o que você está sentindo? Então eu quero saber o que está sentindo. E é interessante que muitas vezes as pessoas respondem com a cabeça. Ah, então eu sinto, e o olho já vai lá para cima, ou seja, ele já está indo para o racional, então ele já faz um gesto que ele não está sentindo. Sentir é aqui. Aí ele levanta o olho e faz assim, ah, então eu sinto que eu acho que eu fiz certo, porque eu deveria ter feito isso, ou a outra pessoa que deveria... Ou seja, ele já está indo para um pensamento, né? Porque ele acha, está indo para uma razão. E aí tem que sair desse lugar, né? Então quando eu percebo que a pessoa está indo para esse lugar, volta. Ok? Pare, coloque a mão no seu coração, abaixe a cabeça e sinta. Sinta. Eu quero que você sinta o movimento. Não é para explicar. Mas as pessoas têm uma tendência a explicar. Nós somos ensinados assim, né? É explicar, é falar. E as pessoas adoram falar. Por isso, voltando, né, àquela pesquisa que foi falada pelo Gaiarsa, olha que interessante, né? Quando a cada 10 palavras são utilizadas para esconder o que a pessoa está sentindo. Todos nós fazemos isso, né, gente? Todos nós. Quando a gente começa a perceber isso, a gente pode começar a se libertar desse lugar e entrar em contato com o sentido. O nosso sentimento, a capacidade de sentir é muito forte e nos dá muitas informações. Muitas vezes as pessoas anulam o sentimento e vão só pela razão. Então, calma, respire, sinta. A constelação sistêmica familiar é esse lugar, é do olhar e o sentir. Olhar é sentir. Não tem que ir para a cabeça, ficar falando, tentar ficar entendendo, ou dando explicações, ou não, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, sinta. A alma entende. E aí o processo flui de uma forma muito saudável.
ok? Esse é o nosso bate-papo de hoje. Você gostou? Curta meu vídeo, se inscreva no meu canal, aí você vai ter à disposição todos os meus vídeos e eu fico à disposição. Um grande abraço, meus amigos, e até uma próxima.